Uma menina de 13 anos engravidou, e durante o parto os médicos descobriram algo terrível. A médica nunca se sentiu tão indignada como no dia em que viu uma menina internada na unidade de trabalho de parto do hospital. Ela tinha aproximadamente 13 anos de idade e estava prestes a dar à luz. Cibele Gonçalves, uma jovem estudante, entrou no pronto-socorro deixando todos chocados. Todos ficaram perplexos ao ver que uma garota tão jovem estava dando à luz e, como se isso não bastasse, ao lado dela estava a pessoa que a engravidou. Um homem de 20 anos chamado Vitor da Silva. Era uma manhã muito bonita. Todos se cumprimentaram da melhor forma, realizando suas atividades. O que os funcionários daquele hospital não imaginavam é que estavam prestes a presenciar algo surreal que jamais sairia de suas mentes. Preciso de alguém para me ajudar. Minha mulher vai dar à luz em breve, Vitor gritou. Não posso mais aguentar, alguém me ajuda? Cibele dizia. A menina estava quase desmaiando, agarrada ao braço do companheiro. Os médicos ficaram alvoroçados naquele dia. O pronto-socorro estava lotado de pacientes e seus familiares que os visitavam. Passavam pelo corredor várias pessoas e vozes quando de repente ouviram os gritos da menina de 13 anos. Ela atraiu a atenção de todos os presentes. Todos ficaram maravilhados. Alguns esfregavam os olhos como se tivessem acabado de acordar e quisessem ver. Outros, de espanto, derrubaram coisas no chão. Eles nunca imaginaram que o que estavam vendo aconteceria algum dia. Imediatamente todos perceberam que o homem que acompanhava a menina era muito mais velho que ela, e ao ouvi-lo dizer que era seu companheiro, todos começaram a se olhar e a cochichar sobre o que estava acontecendo. Por favor, me ajudem, já não aguento mais, gritava a menina. O choro muito alto da garota os fez reagir imediatamente. A médica responsável se moveu rapidamente. Por favor, leve a menina para o segundo andar rapidamente. Podemos perdê-la se não agirmos logo. A enfermeira assistente foi até onde estava a secretária e disse, por favor, ligue para o pediatra de plantão e o chame para vir à emergência. A pediatra que estava de plantão atendeu rapidamente ao chamado de emergência, mas ao ver que a garota era uma menor de idade, que estava para dar à luz, e que seu companheiro era bem mais velho que ela, ficou paralisada. Por favor, ajude ela. Peço-lhe, doutor, que atenda minha mulher. Ela está com uma dor insuportável. Ela está prestes a dar à luz. Me ajude, por favor, dizia o homem, suspirando, e enxugando as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. A menor com muita dor dizia, por favor, me ajude, me ajude. Os médicos e enfermeiras começaram a se movimentar rapidamente, e logo trouxeram uma cadeira de rodas para ela, e a jovem foi levada para o quarto. Em seguida, uma enfermeira vestiu a garota com roupas de hospital. Eles começaram a fazer alguns exames colocando monitores em seu abdômen para ver os batimentos cardíacos e as contrações. E você, espere aqui, não entendo toda esta situação, você terá que nos dar muitas explicações, rapazinho. Com um tom muito amargo a médica falou com o homem ao ver que ele queria entrar na sala de parto com a garota, local que só era permitida a entrada de médicos e enfermeiros. Vitor começou a dizer em voz alta, por favor, ajude-a. À medida que as pessoas ao redor passavam do choque de ver a garota naquela situação, a raiva começou a dominá-los. E logo eles começaram a insultar o futuro pai. Um sentimento de raiva invadiu todo o hospital. Você é um homem mau. Como você pôde? Aquela garotinha inocente. Vamos chamar a polícia para levá-lo para a cadeia. Todos os presentes começaram a encurralá-lo e dizer, você precisa receber o que você merece por ter feito isso com uma criança inocente, todos gritavam. Entretanto, no quarto onde se encontrava a menor, os médicos continuavam a discutir o que viam. Eles ainda não haviam se recuperado de uma cena tão dolorosa. Cada um começou a fazer um comentário e chegaram a levantar a voz. E de repente, a médica mais experiente os interrompeu e disse, companheiros, a situação é muito triste, mas neste momento temos que ajudar a pobre menina. A situação dessa menor pode ficar pior. Então, ao invés de brigarmos em opiniões, temos que agir depressa. As palavras da velha médica os fizeram refletir, assim como a equipe de obstetras e pediatras que cuidavam da futura mamãe. Eles começaram a revisar todas as máquinas, certificando-se de que tudo estivesse funcionando da melhor maneira possível e pronto para uso e sem complicações.
Por favor Deus, eu confio em você, ajude minha parceira, cuide de Cibele e do meu filho, o homem continuava a dizer. O pobre Vitor estava chorando alto, o homem estava tão concentrado em pedir a Deus que não deu ouvidos a nenhuma das pessoas que o julgavam. Por outro lado, Cibele ficou muito assustada e só disse, cadê o pai do meu filho? Ele é meu esposo. Por favor doutora, deixe meu marido entrar. Deixe-o ficar aqui comigo, ela disse chorando. A garotinha estava muito assustada. Seu rosto parecia muito pálido e cansado do desconforto do parto. Mas ela ficava olhando para a porta do quarto, esperando o companheiro entrar. As contrações estavam ficando mais fortes e ela disse: doutora, eu não aguento mais. Minha barriga dói muito. Me ajude. Se acalme. Vamos administrar alguma coisa para acalmar essa dor, mas você tem que relaxar, porque senão não podemos te ajudar. Calma, confie em mim, disse a médica. Apesar dos esforços dos médicos, Cibele não conseguia ficar tranquila desde que ouviu todos os insultos que seu parceiro recebeu, e isso a deixou mais nervosa. A médica que estava de plantão e que tinha a função de cuidar e atender a garota foi a que ficou mais indignada, pois nunca em seus 25 anos de pediatra, havia presenciado algo assim. Uma menina naquele estado com apenas 13 anos de idade. Uma enfermeira se aproximou da médica dizendo, doutora, a garota está muito nervosa, teremos que deixar entrar aquele homem que é o pai da criança, a presença dele fará com que ela se sinta melhor. Não é certo que ele entre aqui, disse a médica em tom de raiva. Lá fora a tensão era mais forte. A multidão impediu Vitor de sair dali, mas a médica foi procurá-lo. A polícia está a caminho para tirar esse criminoso daqui, eles gritavam. Ele foi segurado com força por vários homens, pois era evidente para eles que Vitor havia se aproveitado da menor e temiam que o culpado escapasse sem sofrer consequências. Por favor, senhores, parem de fazer escândalo. O que importa aqui é que a menor fique bem, e ela sente falta de seu parceiro, que é esse homem que vocês estão segurando. Ao ouvirem aquelas palavras, os homens o soltaram e Vitor entrou rapidamente onde estava sua companheira. Meu amor, estou aqui com você, ele disse correndo em direção à cama da garota. Vitor pegou a mão de Cibele e a beijou. Após conseguir entrar no quarto, seu semblante estava cheio de preocupação porque a menina mal conseguia falar, pois as contrações eram cada vez mais fortes e a deixavam sem palavras. A médica, muito aborrecida com tudo o que se passava com a menor, se preparou para fazer o seu trabalho como profissional. Bem, chegou a hora. Cibele, você tem que ser forte, é hora de dar à luz. Doutora, estou com medo, mas estou pronta. Por favor, não deixe nada acontecer comigo, disse a garota. Tudo ficará bem, confie em mim, seu filho vai ficar bem, disse a médica. Ela lamentou muito a tristeza que a menina sentia. De repente a doutora congelou no meio do exame físico, o medo se refletiu em seu rosto. Ela ficou chocada. Parece que você acabou de descobrir algo aterrorizante, disse uma das enfermeiras. Ela ligou imediatamente para sua colega, outra pediatra, a quem ela confiava. Qual é o problema, doutora? Não se preocupe, mas temos que ajudar a menor. A médica logo chegou no local e junto à sua colega de trabalho continuou a atender a menina. As médicas estavam concentradas no parto. Muito bem. Vamos lá, Cibele. Quando eu contar 1, 2, 3, lance e empurre com todas as suas forças, ok? A garota apertou com força a boca e as mãos de Vitor. Seu corpo se contorcia de tanta dor. À medida que as contrações ficavam mais fortes, o medo e o desespero reinavam na sala de parto. Aparentemente, este pequeno não quer sair. Vou precisar da sua ajuda. Vamos, força, força, a médica insistia com a menina. Respire fundo, Cibele, conte até 3 e empurre novamente, completou ela. Vamos, já falta pouco, disse outra médica assistente. A doutora continuava concentrada no que estava fazendo. Enquanto os outros ficavam em silêncio, observando tudo o que a médica fazia, outra médica disse: doutora, por mais que a mocinha continue fazendo força, não consigo ver a cabeça do bebê. Vamos ver. Eu já toquei sua cabeça e pescoço, agora os ombros precisam sair. Bem, agora, empurre pela última vez, vamos? A menina começou a gritar alto,
que se ouviu de todo o hospital. E nesse momento ouve-se o grito da criança que acabara de nascer. Ah, é um garotinho. Parabéns, disse a médica. A doutora agradeceu a colega e deu um suspiro de alívio. Em seguida, ela mostrou o bebê ao casal e os dois ficaram sem palavras ao ver o lindo menino. Cibele estava muito exausta de tanto esforço para dar à luz, enquanto Vitor não parava de chorar de emoção. A médica que atendeu o parto perguntou ao casal: como vão chamá-lo? Vamos chamá-lo de Renan, doutora. A médica começou a limpá-lo, a colocar uma fralda limpa e a desobstruir suas vias respiratórias. A pediatra também disse que o recém-nascido tinha um bom peso e um bom tamanho. Depois de tanto nervosismo, eles finalmente o entregaram aos pais. A equipe de médicos e enfermeiros comemorou que Cibele saiu bem do parto. O casal estava muito feliz e emocionado com o filho nos braços, mas a comemoração dos pais não durou muito. Lamento informar que suspeitamos que este seja um caso de polícia, ou seja, praticamente não é permitido que um adulto fique com uma garotinha. E nosso dever como profissionais é informar as autoridades. Peço por favor que saia do quarto, disse uma médica, apontando para a porta e olhando para Vitor. Eles estão cometendo um erro. Fique tranquila, meu amor. Te prometo que tudo vai se resolver e logo estaremos juntos, Vitor disse indo até a porta, muito triste. Cibele começou a chorar, mas Vitor disse para ela se acalmar e que tudo ficaria bem. Quando Vitor saiu da sala, todos queriam atacá-lo. Um verdadeiro caos estourou no hospital, pois seguranças se juntaram à multidão para intervir e se preparavam para levar Vitor para continuar as investigações. De repente ouviu-se um grito terrível de uma estranha mulher. Mas com licença, quem é você? Disse o segurança muito surpreso. Olha, não se meta porque senão você também vai sair prejudicado daqui, então siga seu caminho. Eu sou a mãe de Cibele. Quando as pessoas souberam que ela era a mãe da garota, começaram a gritar dizendo: como você pode se chamar de mãe? Não viu que aquele homem se aproveitou de sua filha? Ao ouvir os gritos, a médica saiu rapidamente e decidiu intervir e disse à multidão: por favor tenham calma. Tenho que falar com a mãe de Cibele, pensou ela quieta. Em seguida ela disse aos policiais que precisava falar com a senhora a sós. A médica e a mãe de Cibele foram ao consultório para que ninguém os interrompesse. Eu sou a médica que atendeu o parto de sua filha Cibele. Preciso que esclareça uma coisa. Quando aquele homem estava cuidando de sua filha, fiquei chocada com algo que vi enquanto a examinava. Embora sua filha pareça uma adolescente, suas partes íntimas são de uma mulher já crescida. Uma mulher experiente. A mãe ouviu calmamente a médica e não se surpreendeu em nada. Olha, doutora, aparentemente o rosto de minha filha parece uma menina de 12 ou 13 anos, mas na realidade ela é uma mulher formada. A médica ficou muito surpresa com o que ouviu. Olha, doutora, desde muito pequena minha filha não cresceu como eu esperava. Eu me senti muito preocupada no início. A levei para ser examinada e o médico me disse que dentro do corpo da minha filha existe um hormônio que não funciona muito bem. E é o hormônio do crescimento que não me recordo o nome agora, e que não a deixa envelhecer. A médica ficou pensando, pesquisou no celular e descobriu o nome daquele hormônio, e aparentemente uma luz iluminou sua mente. Agora eu entendo, parecia que Cibele era mais jovem, mas quando a examinei, observei que ela tem o corpo de uma menina mais velha. Suas partes íntimas são de uma mulher adulta. Então Vitor é inocente. Claro, doutora, foi o que eu disse aos policiais, mas eles não quiseram me ouvir. Eles têm a mesma idade, eles se amam muito. A médica e a mãe de Cibele saíram pelos corredores do hospital para conversar com as pessoas que ficaram indignadas com o ocorrido. Senhores, ouçam por favor. Cibele, a suposta menina que entrou neste hospital, não é menor de idade. Ela é uma mulher de 20 anos, disse a médica. As pessoas então começaram a murmurar. Silêncio, por favor. Cibele tem um problema com o hormônio do crescimento. Essa condição produz uma série de doenças relacionadas ao crescimento e desenvolvimento da voz. Por isso, Cibele parece uma menina de 13 anos, embora na realidade seja uma adulta. Então, senhores, este homem chamado Vitor é inocente. E eu, como médica,
verifiquei a menor e sei o porquê estou dizendo isso. Então deixe-o em paz para ele ficar com sua família. Todos se entreolharam e se sentiram constrangidos. A médica sentiu muita vergonha e disse: Vitor, me desculpe por tê-lo tratado mal. Enquanto Vitor ouvia tudo aquilo, as pessoas fizeram uma fila para poder se desculpar. Ele não guardou o rancor e balançou a cabeça, concordando assim com as desculpas do povo. No dia seguinte, a dor do povo foi tão grande que começaram a encher de presentes o recém-nascido. Eram tantos presentes que já não sabiam onde colocá-los. E assim, Vitor e Cibele foram para casa juntos, com todos os presentes do bebê, e formaram uma bela família. Essa notícia ficou muito famosa em todo o mundo, e muito comentada nas redes sociais. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem que pegou o C-19 e ficou chocado com o tratamento que o médico passou para ele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.